Natural de Balneário Camboriú, filho de Hamilton Alves da Silva e Neuza Elza Veiga, casado com Lucimara, pai de Valentina, enteados Maria Eduarda Mateus e uma irmã, Camille, estudou medicina. Cristão católico por família, corintiano, adora rock and roll, viajar é seu hobby preferido. Como prato, gosta muito de massas, acompanhado de um bom vinho, admira muito no ser humano a capacidade de sonhar e perseguir seus sonhos, mas detesta muito a intolerância que geram guerras e desigualdades. Chega mais, estimado Hamilton Alves da Silva Júnior, médico neurocirurgião. Estimado Hamilton Alves da Silva Júnior, médico neurocirurgião, há 15 anos estabelecido em Rio do Sul e que veio pelas mãos do nosso estimado médico, Jorge Teixeira. Dr. Jorge Teixeira, que foi vice-prefeito, ocupou a prefeitura como prefeito, foi deputado estadual, médico família tradicional da nossa cidade e que deu um presente para o Rio do Sul, trazendo essa figura da área da saúde, né? A neurologia, o neurocirurgião, o médico, sempre ele é muito bem-vindo nas nossas comunidades. E você chegou numa época que o nosso hospital tinha aí seus 10 anos de vida, hoje está com 25. Pois então, né? o tempo voa. E você chegou no momento que o Rio do Sul precisava. Eu acho que só tínhamos o Dr. Jorge Teixeira como Na época neurocirurgião. estava o Jorge atuando aqui e eu era residente lá em Blumenau. E o Jorge mandava alguns pacientes para a gente operar lá e tal, uns casos mais complexos. E já vinha me convidando, Hamilton, vem para cá, vem para cá. Mas eu ainda estava no final da residência, ainda não estava pronto assim para assumir o hospital. E, enfim, vim aqui conhecer o hospital, gostei do hospital e acabei vindo para cá e... Gozado, né? Ô Milton, o Baby e o nosso telespectador que está em casa. Lembrei de uma passagem com o doutor Amir aqui, também médico. Chegou em Rio do Sul, ele e a sua esposa, Adriana, Sim. pelas mãos de Jair e João Cláudio Teixeira, principalmente o Jair, que foi o cara que conseguiu trazer um Teixeira. Vê como os Teixeiras são importantes para a saúde dos nossos hospitais aqui no Rio do Sul, não só o regional, como o nosso antigo Cruzeiro, o nosso Samária. E agora o Hamilton também está aqui há 15 anos, pelas mãos de um Teixeira, filho do Valgenor, nosso estimado, que muitos anos estava aqui, ainda vem atendendo aqui também, né? O doutor Jorge ainda atende um pouco aqui também, né? Sim, sim, o Jorge está vindo, ele está morando em Balneário Camboriú, mas está vindo aí. E a sua esposa foi secretária de saúde e foi vereadora. Justo. Então eles têm uma história na cidade. E trouxeram esse profissional que Quando tá eu aqui. vim conhecer o hospital, inclusive foi a Márcia que me apresentou o hospital na ocasião. Ela era secretária de saúde. Exatamente. Então. Secretária Exatamente. de saúde. Olha, E é ali que a gente começou a ter as tratativas e tal para poder vir para o hospital. A gente pediu alguns equipamentos na época, microscópio, algumas coisas que ainda não era implementado. Pois é, estimado, e eu vejo aqui que você, claro, você nasceu em Balneário Camboriú, eu falava na abertura do programa, e você veio estudar, fazer medicina em Blumenau, na FURB, e a convite do Dr. Jorge, você já na residência médica também em Blumenau, resolveu vir para Rio do Sul. E nesse andar da carruagem lá na residência médica, você também ajudou numa cirurgia, um médico rissulense, que foi a grande figura da nossa política rissulense do Alto Vale de Santa Catarina, o Dr. Nodi Enéas Pericete. Dr. Nodi, o Dr. Nodi, eu estava no começo da residência, ele teve um problema de saúde, foi atendido lá em Blumenau na ocasião pelo Dr. Melo, né? E eu era médico residente, então acompanhava, inclusive auxiliei na cirurgia do Dr. Nodi na ocasião. O doutor Melo era o teu professor, o teu mestre na residência médica. O Dr. Melo era o preceptor da residência, o chefe do serviço lá. Um grande neurocirurgião. Sem dúvida, com quem ele, o Dr. Vitor Hugo, tive um aprendizado incrível com eles. E
fui o segundo neurocirurgião formado em Santa Catarina, né? Você é o segundo neurocirurgião formado em Santa Catarina? O serviço de neurocirurgia em Blumenau foi o primeiro do estado. Então, eu fui o segundo médico neurocirurgião formado aqui no estado e aprendi muito com eles lá e com isso tive a oportunidade de vir aqui assumir o Hospital Regional junto com o Dr. Jorge Teixeira na época e poder desenvolver um trabalho. Pois é, você agora está aqui esses 15 anos, eu vejo aqui que você também está em São Paulo, na USP, fazendo uma graduação em dor. Eu que já sou um idoso assim mais avançado, os velhinhos sempre vão ter um pouquinho mais de dor, né, estimado? A gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, né? Faz parte da atividade médica. E dor é um tema bem complexo, assim, dor aguda é fácil de tratar. Você tem um corte lá, dá um remédio e tal. Um problema relativamente simples de tratar. Mas dor crônica, pessoas com dor assim há meses, anos de evolução, isso é difícil de tratar e poucas pessoas têm um conhecimento mais aprofundado na área. Então eu acabei optando por me aperfeiçoar e fazer mais uma sub-área de atuação para poder atender melhor a população. Isso não está dentro da neurologia, né? Isso está dentro da neurologia e da neurocirurgia. E da neurocirurgia? Sim, sim, faz parte porque tem muitos procedimentos invasivos, inclusive cirurgias. O que quer dizer os procedimentos invasivos? Invasivos, a gente usa de meios, através de um bisturi, através de uma agulha, através de equipamentos que a gente vai atuar diretamente no cérebro, ou na própria medula, ou nos nervos, que são as estruturas que têm a capacidade de transmitir a dor. Então a gente pode, através de alguns procedimentos cirúrgicos, não só remédio, não só fisioterapia, a gente consegue com cirurgia modular a dor, diminuir a dor ou extinguir a dor, de acordo com cada caso, cada situação. E essa é a especialização que você está fazendo na USP em São Paulo? Exatamente. Estou acompanhando lá o serviço. Agora, regularmente, estou indo a São Paulo acompanhar no Hospital de Clínicas da USP lá, que é um hospital fantástico, um hospital um dos melhores do país hoje, né? São Paulo é uma medicina de primeiro mundo, sim, né? Sim. Meu Deus. De recurso de ponta, está lá. E a gente tem que aprender com os melhores, né? Bom, essa semana eu estava conversando com o Dr. Murara, sim. Rogério Murara, sim. Que fez a residência médica no Rio de Janeiro. E nós estávamos falando com um lontrense, rio-sulense, enfim, catarinense, que mora no Rio há muitos anos, mas não é da área médica, é um empresário, o Vila Mestre. E ele conversando num café com o Dr. Rogério Murara eles falando do Rio de Janeiro. Sim. O Rogério Murara fez, como o Jair João Clá também fez a residência médica lá. O Dr. Jorge também. E o Rogério Murara, médico, atua muito no Samário há muitos e muitos anos, no seu consultório, dizia o seguinte: na minha época, o Rio de Janeiro era a medicina de primeiro mundo do Brasil. Depois de muitos anos, São Paulo tomou conta e realmente São Paulo hoje é a grande vitrine para o mundo da saúde e medicina do Brasil. Sem dúvida, os equipamentos mais modernos no Brasil, de tecnologia em saúde e tal, tem no Rio? Tem. Mas São Paulo realmente concentra o maior número de centros de referência, né? A doutora Adriana, mulher do estimado doutor Amir, está lá também fazendo uma especialização. Agora que eu lembrei, ela falou aqui há uns 3, 4 meses atrás aqui no programa Na Boca do Povo. É porque São Paulo é o caminho. E é importante a gente estar se atualizando, né? Veja bem, Porto Alegre, Curitiba, acho que o Brasil inteiro está muito bem. A gente tem centros de referência, né? No Sul, no Sudeste, enfim, mais para cima também tem. Brasília, tem outras grandes cidades aí que tem. Pois é, estimado, mas você veio para o Sul 15 anos atrás e agora eu vejo aqui nos dados que você me mandou que você atende em Itajaí, Balneário Camboriú, 2 vezes por semana também. Pega essa 470, ou tu tens helicóptero, vai de barco, vai pelo Rio Itajaí, como é que tu vai para chegar em Balneário e voltar para o Rio do Sul? 470 é um problema. Baita de um problema, estimado. Sim, eu aproveito a minha ida, como eu vou até São Paulo muito frequentemente, então eu acabo seguindo o fluxo. Eu vou 2 dias antes, acabo atendendo lá na região. Eu tenho a intenção de começar a atuar lá na região também, né? Na área de dor especificadamente. Principalmente na área de dores. Exatamente. Então eu acabo aproveitando essa minha ida até o litoral, atendo lá e depois vou até São Paulo e faço o curso em São Paulo. E depois volta ali e vem para Rio do Sul para atender em Rio do Sul. Exatamente. Aqui eu já estou atuando já há 15 anos, então tem muita gente me conhece, então acabo sendo referência na especialidade, né, junto com o Carlos Livramento. Carlos Livramento, família tradicional de Rio do Sul. Justamente. Então... Muito conhecido, conheço muito o estimadinho. Sou mais careca que ele, mas o nosso Livramento, doutor Livramento, é fera. Sem dúvida, sem dúvida.
Ah, é um neurocirurgião. Vocês trabalham já há muito tempo juntos, né? Trabalhamos juntos desde que eu estou aqui há 15 anos, o Carlos chegou faz uns 12 anos, né? E desde então a gente trabalha em parceria. Eu e o Carlos, nós estávamos namorando uns anos atrás, namorando para ele vir no programa e acabou não encaixando. E agora está aqui o nosso estimado Hamilton da Silva. Olha, o nosso estimado doutor Hamilton. Ô, estimado. Pois não. Estimado, você, como está indo um pouquinho para Itajaí, um pouquinho para Balneário, isso quer dizer que na frente a tendência é você ficar um pouco mais lá, morando lá e vir atender no Sul, porque você mora no Sul, atende lá. A tendência é fazer o inverso, morar em Balneário, ou Itajaí, Balneário, que é o litoral, e vir atender no Sul, é mais ou menos isso? A perspectiva é essa. A gente está com o hospital regional aí numa fase de transição, né? A gente está querendo ampliar o serviço, trazer mais pessoas para atuar aqui na região, para prestar um serviço melhor, mais complexo. E isso vem de encontro com essa minha perspectiva também, né, de acabar morando lá no litoral, que é a minha terra natal. Você nasceu em Balneário Camboriú. Justamente. Fui criado a vida inteira em Itajaí, onde a minha mãe mora até hoje, né? E, enfim, acho que é uma perspectiva aí. Você tem a sua mãe ainda lá? Minha mãe mora em Itajaí, a dona Neuza, mulher guerreira, que, enfim, me trouxe assim, toda a responsabilidade que ela passou em termos de trabalho sério, de ter desempenhar um trabalho sério, que contra o trabalho ninguém pode falar contra, né? Quando você faz um trabalho sério, as coisas acontecem. E por isso eu estou encorajado também a começar lá, trabalhando sério. Mais perto da mamãe? Exatamente. Da sua irmã? Exatamente. O seu papai já subiu? Meu pai é falecido já há alguns anos. É, justo. Mário, já que você falou do hospital, o nosso hospital, eu sempre tenho dito aqui que é uma grande referência, não só para o Alto Vale, como para Santa Catarina. Sim. E você está indo também um pouco, não vai muito para Balneário e Itajaí. Como é que nós estamos perante as outras regiões do estado com o nosso hospital regional? Então, o hospital tem uma estrutura física muito boa, mas por se tratar de um hospital que atende, né, prioritariamente SUS, a gente tem algumas deficiências, né? Então acaba que alguns equipamentos que a gente poderia implementar, a gente tem dificuldade. É um hospital que supre uma demanda enorme aqui da região e muitas vezes arca com custos que o SUS às vezes não cobre, né? Então isso aí traz... tem essa dificuldade de, vamos dizer assim, de equipar com coisas mais modernas que o profissional precisa. Exatamente. É isso, mais ou menos acaba isso? trazendo algumas dificuldades nesse sentido. A gente se sente um pouco limitado, né? Então, mas a gente trabalha sempre com o que tem à disposição, com o que a gente pode, né, tá oferecendo de melhor. Agora, esses voluntários que administram esse hospital aí há mais de 25 anos, é um pessoal guerreiro também da nossa região em Rio do Sul. Aqui, Sem dúvida. Para manter essa estrutura toda aí também não é fácil, né, doutor? Não, é uma estrutura complexa, né? Trabalhar com saúde, a gente sabe que quando a nossa realidade é prioritariamente SUS, tudo se torna mais difícil. Então, a gente sabe que recurso público é limitado, a gente tem que saber trabalhar, né, muito bem com isso para poder tentar, de uma forma ou de outra, né, ajudar todo mundo, digamos assim. É verdade. A gente sabe que os hospitais, nosso Samária passa muita dificuldade também, né? Isso sempre foi assim. Nascemos aqui, conhecemos a história. O nosso antigo Cruzeiro era assim. E o nosso hospital regional que veio lá nos anos 2000 aí, fazendo realmente uma coisa extraordinária, desde a época de nós, de Pericete, e a Luiz Adelar Soldatelli, aí, enfim, os empresários abraçaram a ideia, aí os governos estaduais, federais, sempre tiveram participação, mas os hospitais estão sempre correndo com o pires na mão, pedindo ajuda. Sempre com dificuldade. Porque o SUS, que é um grande programa, um belo programa, mas que paga muito pouco, né, estimado? O SUS é uma tabela que não é reajustada há muitos anos. Há muitos anos. Muitos anos. Então acaba que vai se defasando os valores, né? E o hospital vai E não só o hospital, porque o profissional também, o que ele recebe pelo SUS também não é nada atrativo para o profissional que vai lá exercer a sua profissão. Esses dias me falaram o valor que um médico recebe do SUS, eu não acreditei. Então não preciso comentar o valor, mas é um absurdo. Realmente é um valor que não dá nem para se comentar aqui. O valor é quase irrisório. Por se tratar de procedimento médico que envolve, né, vida humana, as pessoas imaginam que o valor recebido pelo médico seja um valor substancial, pelo médico e pelo hospital, né? Mas quando as pessoas têm conhecimento da realidade é algo chocante, assim, é uma coisa que impressiona. A palavra certa é chocante, me falaram não, mas não pode.
precisa comentar o valor, né? Mas é realmente impressionante. Os valores também, ele é público, está lá na tabela. Justo. Também não tem que Tem uma esconder. tabela. Um procedimento cirúrgico pelo SUS de uma cirurgia de coluna. O que o médico recebe? Uma cirurgia do de SUS? hérnia de disco, de honorário profissional, sem descontar imposto de renda, sem descontar subdivisão, porque está assim, ó, na tabela vem assim, ó, serviços hospitalares, vem um valor lá, fechado, um pacote. Um pacote. Vem serviço profissional. Uma hérnia de disco, se eu não me engano, de serviços profissionais que englobam os médicos que atuam, o cirurgião, o auxiliar, o anestesista. Um pacote deve estar na faixa de uns R$600. Imagina só aproximadamente isso. Talvez eu tenha, o valor talvez não seja... Aí não dá, né? Talvez o valor Aí não dá, não. Talvez o valor não seja exato, mas é próximo disso. Não aí fica difícil, né? Isso que eu digo. Aí às vezes as pessoas, né? Eu vou fazer uma colocação que eu sempre faço aqui. Mas o médico ganha um monte de dinheiro, mas se ele não tiver o consultório particular e alguns procedimentos de cirurgia, no caso, o neurocirurgião aqui, o doutor, não tem como sobreviver pelo SUS. Como é por isso que os hospitais também estão sempre, se não quebrados, mas na boca ali do precipício. Porque com essa tabela do SUS não tem como, gente. E o programa do SUS é espetacular, não é? Sim, não. É o programa, na teoria, é o melhor programa do mundo. O melhor programa do mundo. Porque não limita exame, não limita atendimento para ninguém. Então, assim, só que infelizmente paga o valor que está na tabela, né? Então a gente acaba tendo essa limitação. Mas assim, a gente que trabalha na área médica, a gente não trabalha pensando no valor que vai ganhar. Porque se assim o fosse, qualquer outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai certamente ganhar um pouco mais. Sem dúvida. Então... E vou dizer mais uma, hein? Você que é corintiano... Depois eu conto a história do Corinthians. Se você vai contar a história depois nós vamos falar também de Alzheimer e outras coisas da área da neurologia, mas principalmente o foco, o segundo e terceiro bloco vai ser Alzheimer. Mas eu só tenho que fazer uma colocação para encerrar esse bloco, para nós irmos para o intervalo. Você como corintiano, se não tivesse estudado, mas você queria fazer medicina, que bom que fez medicina, que é um grande neurocirurgião, respeitado, dedicado. Você talvez tivesse ido para o mundo do futebol. Ixi. E hoje o mundo do futebol é uma coisa muito atrativa. Porque os jogadores de futebol, nesses times que nem Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Vasco, aí, não sei o quê, Grêmio, Inter, ninguém ganha menos de 200, 300 mil por mês. Quero ver sair da faculdade de medicina, com 6 anos, eu falo sempre isso aqui, com mais 3, 4 de residência médica, especialização, aquela coisa toda. Você, para fazer isso, foi numa particular, que ele fez na particular, não foi na federal, foi na FURB, particular. Esse curso, no final de 10 anos, ele não escapa com R$1 milhão, e os caras ganham 1 milhão por mês, 500 mil, 300 mil por mês, para chutar uma bola. Tudo bem, é o mercado do futebol? Eu respeito. Mas tem alguma coisa errada nesse mundo todo aí, né? Alguma coisa não fecha, né, estimado? Faz parte, não deve fazer o que gosta pensando no quanto vai ganhar, mas faz parte da vida. A gente que é apaixonado, gosta do futebol, mas tem coisa que é difícil. Vai um filho estudar e fazer medicina numa particular para ver quanto é que custa. Vai lá. Então, eu que sou filho de mãe costureira e pai pedreiro, foi um pouquinho mais difícil, mas... A mãe costureira, a nossa Célia que está vendo o programa. Tudo se resolve. E o pai pedreiro. Sim. Fez na particular em Blumenau, FURB. Na época tinha crédito educativo. Sim, mas tu vai fazer, mas vai ter que pagar. Sim, mas depois tem que pagar. Que nem o FIES. Faz, mas tem que pagar. Só para você ver, baby, como está a coisa, tem um disparate nisso tudo, né? Mas pouco importa, que não é o assunto do programa. Nós vamos ao nosso intervalo, estimado. E vamos voltar depois, vai falar por que ele é corintiano, mas principalmente falar de Alzheimer. Essa doença silenciosa, mas que vai pegando, né? Que vai pegando e nós vamos esquecendo e ela vai vindo. Baby, é contigo. Longest I remember down, load of Mr. pouring of forces on the ground. Good man throws the wages right by the sun. Yet I wonder, still I wonder, who stopped the rain.
a shiver with sweet darker when you wink with the spark of me time. So what the world will love when we love everything. I bet the Clement pieces go before time. You feel alright when you hear it, when you come to music. We're the sultans of sea. Ah, campeão! Muito bom. Olha, o estimado doutor Hamilton diz que gosta de rock, então tá caindo que nem uma luva, né, estimado? Muito bom, muito bom. Rock é sempre Diz bom, com né? aquela massa e com aquele vinho, hein? Oh. Com a estimado do lado, os estimados, estimadinha. A noite A vai Valentina longe. tem que idade? A Valentina está com 5 anos agora. 5 aninhos? 5 anos, coisa mais querida. Oh, que coisa, olha. E filho pequeno sempre é uma coisa diferenciada porque, né, os outros já são maiores, aí vem os pequenininhos que acabam É o fazendo- ciclo natural da vida. É o ciclo natural da vida. Estimado, antes nós falamos em Alzheimer. O porquê? Você disse, eu vou falar por que eu sou corintiano. O que tem? O Corinthians, meu, sou obrigado a explicar. Todo mundo me critica porque eu sou corintiano. Não, o Corinthians é uma grande equipe, né? Tem uma tradição. Vou me explicar. Nos anos 90, É o catarinense. segundo time do Brasil com a maior torcida. Pois então, Só perde para o Flamengo. mas é a mais fiel. Esse Mas é a mais fiel. É o mais fiel. O time, Corinthians é o mais fiel. o time pode estar na segunda divisão, na terceira, o estádio está cheio. É verdade. Já teve na terceira não, né? Só na É, segunda. na segunda tá bom, né? É, Por aí tá só bom, na tá segunda. bom. Não, independente, onde esteja o time vai estar lá. É, vai estar lá. A torcida E vai vai estar lá. lotar. Exatamente. Anos 90, catarinense não tem time, né? Catarinense torce para time do Rio. É, os da Do Rio capital Grande tem do Sul. Havaí, coisa, É, Joinville, isso, mas- e hoje, na verdade, criou-se uma coisa muito em função da Chapecoense. daquele Justo, acidente. mas como eu sou um pouquinho mais velho, lá nos anos 90, estava tendo uma final de Campeonato Paulista, e aí na época tinha o Viola. Viola. Ele tinha 16... Jogou no Brusque aqui em Santa Pois Catarina. então, para te ver. Tinha 16, 17 anos, ele fez o gol da final do campeonato. Paulista, devia ser. Exatamente, Paulista. Paulista. E na época passou uma matéria no Fantástico. Meu, o cara, ele era das divisões de base, aí mostrou a casa dele. Meu, foi uma coisa que me impressionou muito. O Viola, na época, morava na favela, dormia embaixo da mesa da cozinha. Aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, me tornei corintiano, Sou corintiano. por aquela situação. Solidariedade. Exatamente, tipo, falei, pô, sabe? É, solidariedade, piedade, sei lá o que cabe nisso aí tudo. Isso. Mas Então- até pelo momento eu vi um cara daquele que se tornou um ídolo morando embaixo de uma mesa de cozinha. É, e ele dormindo era, ali. na época, não sei, talvez a gente tenha uma idade muito próxima, eu estava muito perto daquela idade também, ele tinha 17 anos na época. É, e o Viola, que ele não foi um grande craque do futebol, mas ele foi um grande artilheiro. E foi um jogador folclórico. E polêmico, né? E polêmico. Então, isso. Folclórico e polêmico. Isso. Ele deixou umas marcas registradas Sim, que, sim. que jamais o futebol vai esquecer. Justo. Entendeu? Principalmente o pessoal mais da velha guarda, o Sim. pessoal mais jovem de hoje. Não Vai conhece. ter que pesquisar quem era o Viola. Sim. Né? Eu, por exemplo, gosto do B porque ele toca uma linda viola. Hoje ele não tem a viola aqui, mas quando ele pega a viola, ele dá o banho na viola, né? Mas, estimado, vamos falar de saúde agora. Vamos lá. Alzheimer, Alzheimer. que está dentro da sua área, da neurologia. O que é, hein? É uma doença só de idoso, de velhinho como o Neri, assim, com 66, quase chegando lá? Então, predominantemente de pacientes idosos. De pacientes idosos. Exato. Existe uma doença chamada demência. O que é demência? É uma doença que vai gerar alteração da capacidade cognitiva. O que é a capacidade O cognitiva? que é essa cognitiva? É a nossa capacidade de raciocinar, de analisar, de pensar, de se orientar no tempo e no espaço, de falar de maneira inteligível, de compreender a linguagem. Então, isso tudo envolve o que a gente chama de cognição, capacidade cognitiva. E as demências, de uma forma geral, vão fazer com que isso tudo venha decaindo com o passar do tempo. Dentre as doenças que vão gerar demência, o Alzheimer é a principal delas, né? Então, se existe uma causa principal de demência, seria o Alzheimer. Porque Exato. a demência, vamos dizer assim, podemos ter vários tipos de demências? Então, demência é um termo genérico, digamos assim, e aí existem várias doenças, né,
que vão gerar essa... O Alzheimer é uma delas. O Alzheimer é uma delas. Que é o mais corriqueiro, vamos dizer assim. Que é o mais comum, é. O mais comum comum a partir dos 65 anos de idade, e o risco vai aumentando conforme a idade passa, né, Eli? E eu dei uma olhadinha, estimado, quando nós tratamos aí dos assuntos que a gente ia falar, e fundamentalmente seria Alzheimer, e eu fui dar uma pesquisada. E eu vi que a doença Alzheimer é o sobrenome de um cidadão alemão. Justamente. Que lá em 1906, se não me falha a memória. Talvez antes até. Com uma mulher que estava com problema, não sei o quê. Ele chegou à conclusão da doença que é essa demência aí de esquecer das coisas, enfim. E aí a doença virou Alzheimer em função do sobrenome do médico que descobriu a doença. Exatamente. É isso, mais ou menos isso? Alois Alzheimer. Alois Alzheimer é o nome do cara. É o nome do cara que descreveu, né? Acho que foi no final do século, começo do século passado, final do século XIX, ele começou a descrever as características da doença. No começo de 1900, por aí, né? Por aí. Um pouquinho mais. Essa doença, ela dá sinais antes desses 60 anos? Se um cara de 40, como é o meu caso, não tem como saber. Habitualmente, tu vai ter Alzheimer daqui a 20 anos, isso não existe? Não, isso, assim, existem alguns fatores, né, que vão aumentar o risco. Quem tem um familiar com doença tem o risco aumentado de acabar desenvolvendo o problema. Mas isso não é critério, assim, não, você vai ter o problema. Não existe exame, por exemplo, eu quero lá fazer um exame de Alzheimer. Para diagnóstico precoce ainda não tem nada assim pontual. Mas nem de imagem, exame de imagem não tem? Exames de imagem, eles só vão mostrar alteração já numa fase mais avançada da doença. Tem muitos pacientes que já têm sintomas bem compatíveis e que a gente pede uma ressonância muitas vezes muito próximo da normalidade. Então, é uma doença lenta, de progressão lenta. Então ela não tem uma causa muito definitiva, assim, dizer, não, é isso. Tem alguns fatores que, digamos, aumentam o nosso risco. Então, por exemplo, a questão do histórico familiar, como eu comentei, né? Genético também? Genético, então tem o componente... Tem o familiar, mas pode ser o genético isso, também, né? Da questão familiar, pela genética, né? Claro. Então, mas as principais, elas não são de características genéticas, são já por estilo de vida, pessoas com baixa escolaridade têm um risco maior, pessoas sedentárias têm um risco maior, pessoas com outras doenças orgânicas, doença de tireoide, pode acabar desenvolvendo sintoma, aumenta o risco de desenvolver a doença, né? Traumas de crânio vão facilitar a ocorrência de demência. Então entra num mix de possibilidades onde a pessoa tem uma doença crônica, hipertensão, diabetes, não cuida, não controla, né? Não faz atividade física. Então são uma série de situações que no decorrer de vários anos vão levando... Na verdade, são células que vão se queimando no cérebro do sistema nervoso. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Ela vai... Como é que ela... Porque tudo está aqui, né? Tudo está comandado pelo cérebro, estimado. Tem várias teorias que vão tentar explicar a doença de Alzheimer. A gente tem um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? É o que transmite comunicação de uma célula com outra no cérebro. Então tem um neurotransmissor chamado acetilcolina e isso faz essa comunicação entre as células, né, do cérebro. E com o passar da idade, essas células vão degenerando e vão produzindo menos essa substância. E acaba que a comunicação entre as células vai diminuindo. E isso vai gerar, no decorrer de alguns anos, uma deterioração bem importante assim, nesse aspecto. Ela começa nas pessoas de uma idade mais avançada, a partir de 50, 60 anos, é mais ou menos mais isso? comum depois de 60, isso 65. Não quer dizer que não possa dar uma pessoa de 40, de 35? Improvável. Improvável. Se vai acontecer um quadro demencial numa pessoa mais jovem, é provável que a causa seja um outro problema. Por exemplo, uma demência vascular. A pessoa fez vários pequenos derrames cerebrais. Derrames, os AVCs. Exatamente. Aqueles. E isso foi fazendo com que áreas funcionais do cérebro vão se perdendo. E aí acaba gerando essa repercussão, né, no cérebro. Então imagina, uma área do cérebro perde uma funçãozinha aqui, outra lá, outra colar. Uma área maior vai acabar gerando uma demência. Quais são os sintomas? O esquecimento é o maior fator, assim? Classicamente começa com falhas de memória. Falhas de memória. Só que hoje em dia a gente vive um mundo tão conturbado, com muita informação, então isso acaba dificultando um pouco o diagnóstico. Por quê? Hoje em dia você tem 10 compromissos para resolver. E o nosso cérebro foi feito para focar aquilo que naquele momento é mais importante. Então a gente vai priorizar, digamos assim, algo que seja mais importante. Então aquilo que você realmente valoriza, você acaba não esquecendo, digamos assim. E as outras informações vão ficando por um segundo plano, é mais fácil você esquecer. Então há uma grande preocupação hoje, eu estou esquecendo coisas corriqueiras do dia a dia. Será que é Alzheimer?
calma, não é bem assim. Isso é muito comum, doutor Hamilton, porque ocorre com a gente, em várias situações, já perguntei isso para amigos médicos. Sim. Mano, será que aquele alemãozinho, né? Aquele alemãozinho lá, né? O Alzheimer me pegou, sabe aquele alemãozinho? Por que nele? Porque às vezes eu saio daqui para ir lá na cozinha, chego lá, por que vim fazer aqui? Mas lembrei de uma outra coisa que era lá atrás, na verdade. Sim. Isso é comum? Isso é comum. Isso, na verdade, está mais associado à falta de atenção. Às vezes você se distraiu com outro raciocínio, com outra coisa que tomou a tua mente naquele momento. Você tem muita coisa aqui no seu... Exato. E aí aquilo que é mais superficial, que não é tão importante, acaba, né, ficando para um segundo plano. E aí tu esquece. Tanto que depois você se recorda. Puxa, era aquilo que eu tinha que pegar. Entendeu? E esse fator de um cara que também a gente vai buscando, eu fui buscando algumas informações para poder conversar com o estimado. O cara já com mal de Alzheimer, o ser humano já com mal de Alzheimer, Merita com mal de Alzheimer. Eu lembro muito das coisas antigas e não lembro das coisas atuais. Do passado. Isso é muito comum mesmo? Isso é muito comum porque a gente tem, a nossa memória tem memória de curta duração, que é o que a gente faz agora, né? E essa memória de curta duração, ela vai ser fixada com uma boa noite de sono, com a repetição daquela informação, ou com algo que nos marcou, algo que a gente, né, tem uma importância para a gente emocional. Então isso a gente grava e fica registrado no nosso cérebro de maneira mais eficiente, digamos assim. Na pessoa com Alzheimer, ela começa com esquecimentos corriqueiros, só que chama a atenção com uma pessoa extremamente organizada, começa a não estar mais organizada como já foi. Uma pessoa extremamente orientada começa a se perder em locais que antes eram bem... Sai de casa e se perdeu no caminho, não consegue voltar? Por exemplo, isso já é um sintoma já um pouco mais avançado da doença. Bem, né? Exato. Mais avançado, mas né? assim, a pessoa começa a se deslocar para um lugar que estava habitualmente ia e começa a raciocinar, poxa, mas será que é por aqui mesmo? Será que, né? A gente começa a ter dificuldades assim que chamam um pouco a atenção. Com a evolução do quadro, isso vai se tornando mais evidente, com o esquecimento de, às vezes, pessoas conhecidas, né? Com uma perda completa, às vezes, da capacidade de gerenciar bens, enfim, interfere nas mais variadas funções do organismo, né? De atitudes, né? Justamente. E de atitudes, muda o comportamento. Né? Muda o Realmente comportamento, muda né? o comportamento. Então, é aquela pessoa que se torna repetitiva. Falou agora, daqui a 10 minutos ela vai te falar a mesma coisa. Vai falar a mesma coisa, não lembra que falou, né? Porque vai repetir. Então, isso é algo que chama bastante a atenção. E a questão da organização, da própria higiene pessoal, das vestimentas, né? Então, contas a pagar, então isso tudo acaba trazendo uma repercussão bem importante. A pessoa consegue sentir, doutor Hamilton, que ela está desenvolvendo um Alzheimer, ela consegue pressentir isso? Ou algum familiar é que tem que começar a perceber que as atitudes estão muito... Então, eu quero saber primeiro se eu consigo perceber. Na verdade, essa preocupação inicial quase todo mundo vai ter, né? Poxa, estou esquecendo, estou tendo algumas falhas, será que isso pode ser a doença? Então, através de uma avaliação clínica adequada, alguns exames, tem que descartar problema de tireoide, por exemplo, pode dar baixa de algumas vitaminas que são muito importantes para a gente memorizar. Isso influi muito, né? Isso interfere nessa nossa capacidade de memorizar, de raciocínio lógico, né? Então, tem outras situações que vão gerar dificuldades de memória. Então, isso precisa ser descartado mediante uma avaliação clínica adequada para a gente, às vezes, não imaginar que seja uma doença séria, como Alzheimer é, e às vezes é uma coisa bem mais simples, bem mais fácil de tratar. Mas é mais fácil um familiar detectar, né, que a pessoa está mudando... Quando essa mudança ela acontece, ela geralmente é irreversível, é um decréscimo... Isso não tem cura, vamos deixar bem claro, não tem cura. Exatamente, né? Não tem cura. É uma doença que tem um tratamento, a gente consegue minimizar alguns sintomas da doença, mas quando a pessoa já está numa fase, né, evoluindo na doença, geralmente os familiares é que vão falar, poxa, mas o que está acontecendo? Ou a pessoa muda o comportamento, algumas pessoas vão se tornar um pouco mais agressivas, mais arredias. Agressividade Exatamente. É comum também? Então, Ficar agressivo? Numa fase, porque algumas pessoas têm um controle emocional muito bom, mas elas têm alguns impulsos, esses impulsos começam a ficar cada vez mais aflorados, digamos assim. A pessoa perde um pouco o controle, essa autonomia que teria, né? E o raciocínio também, muito assim, vamos dizer assim, a faísca atrasada. Estou sempre atrás. Então... Estou numa roda de conversa... Isso pode ser congênito. Quando eu entro na conversa, aquela conversa já está lá na frente. Isso também é um indício? É um sintoma? Se era uma pessoa que antes estava sempre ligada nas coisas, que não tinha esse gap,
É algo que já começa a chamar a atenção, né? Vai chamar a atenção, né? Exato. Antes de nós encerrar esse bloco, estimado, eu te fazer uma pergunta. Você falou tireoide, não sei o que, mas aonde é que pode ajudar a incrementar o desenvolvimento do Alzheimer? O álcool, a droga, a cocaína, a maconha, essas coisas todas aí, essas lambanças todas aí. Todas as situações deletérias, cigarro, álcool, todos os excessos, né, eles vão acabar fazendo mal. Pessoas que não se cuidam, não fazem uma atividade física, não cuidam na alimentação, tem pressão, não controlam a pressão, tem diabetes, não controlam diabetes. Enfim, pessoas que não estão sempre querendo ir atrás de novidades, não leem, não têm por hábito, está sempre trabalhando o cérebro, vendo coisas diferentes. Isso faz o cérebro dar uma mexida então, lá. O exercício de fazer o cérebro trabalhar, ele é muito importante. E físico também. E físico também. Mas eu escutei numa roda de amigo, sim, que você tem... Não, nem foi numa roda de amigo. Não foi. Acho que eu recebi esse zap que tem aí nos telefones, que eu já me adaptei também com isso, né? A gente não tem como, né? Que diz o seguinte, que você tem que mudar o hábito. Você usa o relógio no braço direito, bota pro lado esquerdo para você começar a usar. Você escova os dentes com a mão direita, usa com a mão esquerda para você mudar o hábito justamente para... Então, isso ajuda? Isso ajuda. Por isso que se fala, né, que você fazer uma viagem, ver coisas diferentes, estimula áreas do teu cérebro que habitualmente não estão lá quietinhas, ele está muito quietinho e ele vai trabalhar. Exatamente. E pode ajudar... Então... Não cura, porque não existe cura. Exatamente. Mas o desenvolvimento vai retardar, vamos dizer assim. Exatamente. A gente acaba estimulando mais o cérebro e esse estímulo certamente vai fazer demorar mais tempo, digamos assim, para evoluir um problema. O cérebro trabalhando mais, desenvolvendo mais com coisas diferentes, a tendência é retardar mais. Exato. Se eu deixar ele muito paradinho em coisa, cada vez eu vou esquecendo mais. Por isso é muito comum aquela velha máxima de que a pessoa se aposenta, ela deixa de trabalhar, deixa de ter convívio com outras pessoas, e aí você vê que o rendimento cognitivo dela cai muito. Então os jogos, por exemplo, de dominó, jogos de baralho, essas coisas de mesa, que tem que usar o raciocínio aqui, ajuda muito. Isso faz bem, isso faz bem. Faz bem, né? Faz bem, certamente. Olha, a pessoa tem que estar sempre raciocinando, analisando situações. Claro, ele está fazendo Exatamente, está criando... O cérebro trabalhar. Tá criando, ele precisa trabalhar, né? Exato, conexões para o cérebro poder estar se adaptando àquela situação nova, né? Estimado, nós vamos ao nosso intervalo, nós já vamos voltar para o último bloco do programa, hein? Diz como passa rápido. Falamos em uma hora muito rápido. Baby, é contigo, estimado. I see I bet the moon horizon. I see trouble on the way. I see earthquake and lifetime. I see bad times today. Don't go wrong tonight. It's about to take a life. There is bad moon on the rise. Don't go wrong tonight. It's about to take a life. There is bad moon on the rise. acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu devia ter amado mais. Do grande Baby Felizardo. Baby, antes nós falarmos aqui do nosso Fotobolinha e do Posto Brasília, aqui tem uma luzinha aqui para o estimado do Boa Vista aqui, ó. Ele pede uma moda das boas para o Alemão e a Rosélia. Opa. Vamos deixar lá para o final? Deixa para o final. E o Mauro Stolfi, do bairro Santana, lá, olha só, da rua Osto Luiz, 235. O Osto Luiz é a rua onde começou a nossa indústria franca. O bairro Santana, ali que o senhor Norberto Franco começou, que foi sócio do seu Osni José Gonçalves na Rádio Mirador, lá outrora. Olha só que coisa bonita. O Osni que é o patriarca disso aqui tudo, né, cara? E ele pede aqui, ó, diz pro Baby que eu quero uma música Vaneirão dos Serranos. Tá certo. É, pode ser chão batido, velha gaita, não sei o quê. Eu gosto disso tudo, Baby. Pode tacar no pau depois aí, não tem problema.
Tá? Ô, estimado, o nosso fotobolinha, estimado, fotografias, histórias, emoções e aquele museu fantástico que está sendo trabalhado lá na cidade de Itaió. Grande Bolinha, um acervo fantástico que ele tem. Outro dia eu estava aqui onde ele tem a loja dele aqui perto. Na rua Anita Garibaldi. Exatamente. E realmente ele tem a mão boa para tirar fotos. Como eu falei no programa passado, um colega meu que se casou e ele era muito feio. E eu vi a foto dela, ele ficou bonitão, um cara bonito. Então, realmente, o fotógrafo tem tudo a ver. Eu, quando fazer fotos, vou ter que procurar uma bolinha, né? Neri, você também Eu preciso de um fotógrafo muito bom para deixar essa latinha melhor e um Photoshop melhor ainda, né? Porque tá difícil para melhorar aqui, não. E também o Postos Brasília, né? Não podemos esquecer, em nome do Dan, o Josias e toda a equipe aqui, eu sempre estou aqui aqui no Canoas, aqui, e realmente eles nos tratam sempre com maestria. Eu costumo falar que realmente são diferenciados no quesito em qualidade de combustível. Eu tenho relatos francos de pessoas que começaram a abastecer os carros ali e realmente houve um desempenho bem melhor. Postos Brasília lá na 470 e aqui também aqui no Canoas. Família Douglas Werner Heckmann. Preciso mandar rapidinho, Neri, um abraço ao Valmor Hoffmann e Dona Dalva, lá da Serra Vencida. São assíduos telespectadores. E também ao Bento, prefeito de Vitor Meireles, amigo do Neri. Esse é um velho conhecido. Exato. Bento, eu vi gente finíssima. E preciso mandar um grandioso abraço, um louvado, a esse cara que está aqui do meu lado, do lado esquerdo meu, que é esse médico, o doutor Hamilton, né? Aproveitar que ele está aqui e falar que realmente ele é um excelente profissional, que ele trouxe paz de novo à minha casa com as palavras dele. Talvez as pessoas não vão entender, evidentemente, mas tivemos um problema, estamos tendo um problema, mas ele está resolvendo para a gente, que é uma pessoa muito próxima a mim, teve um problema sério de coluna, e o Hamilton, com as suas palavras, sua forma de conduzir, realmente trouxe de novo a normalidade lá em casa. Coisa boa, né? Exatamente. Parabéns à sua profissão. Obrigado. Leve isso como um elogio, realmente. Fico contente por poder ter ajudado. E que continue seguindo no trilho do bem, que tudo dê certo na sua vida aí, né? Obrigado. Um pouco Itajaí, um pouco Balneário, mas não vai deixar de atender Rio Grande do Sul, porque esse coração está aqui há 15 anos, né? Exato. Batendo aí. E o Dr. Jorge Teixeira, que trouxe essa figura querida, fantástica aqui, profissional da mais alta qualidade, precisamos dele aqui. Evidente que vem outros profissionais, o doutor Livramento vai continuar, mas o Hamilton vai dando uma mãozinha também para Rio do Sul, para não nos deixar tão órfão assim de um profissional que a gente tanto precisa, né? Não esquecendo da nossa estimada Célia, depois vem uma música para você também, a nossa estimada do nosso Blaze, do nosso Panalço aqui. Estimado doutor Hamilton, Vamos lá. o mal de Alzheimer, a gente sabe que já falamos, não tem cura. O que se pode fazer que não vai regredir, mas para protelar, porque a gente sabe de casos de conhecidos da gente que com mal de Alzheimer foram para esses hospitais de idosos e que permaneceram lá por muitos e muitos anos até falecerem. E que no final da sua trajetória tão bela e querida, que os familiares tanto preservaram para que continuasse com uma boa qualidade de vida, nesses hospitais que fazem um trabalho fantástico, as pessoas terminam como nasceram. É assim que funciona, estimado. Você vai migrando, me parece, para aquele feto lá da barriga da mamãe. A evolução da doença a evolução da doença evolução ruim, assim. Ruim, triste isso aí. É porque realmente a pessoa vai tendo piora progressiva, lenta e progressiva em todas as capacidades, né? De linguagem, de raciocínio lógico, e depois a parte física também vai sendo comprometida, onde muitas pessoas vão ter dificuldade para engolir, vão ter dificuldade para se mover, para andar, e vão adquirindo uma postura, né, fetal, que a gente fala. Fetal, exatamente. Isso já é uma situação já extrema da doença, já é o fim da doença. Já é o fim da doença. Exatamente. Né? E aí, geralmente a pessoa vem a falecer por complicações clínicas, infecções respiratórias, enfim, são, né, questões clínicas mesmo. E começa a falir vários órgãos também. Exatamente, exatamente. E isso vai também muito de acordo com os cuidados que a pessoa tem,
né? Então a gente sabe que nesses hospitais que tem uma estrutura melhor, tem fisioterapeuta, tem fonoaudióloga, tem uma equipe toda que vai... Né? Eles dão Exatamente. um banho de tratamento, de carinho. Exato. Isso mantém a pessoa em condições, né, físicas de saúde por mais tempo. Mas a parte neurológica, ela infelizmente já está completamente Porque não reconhece mais as pessoas, não reconhece mais pai, marido, esposa, filho, não reconhece mais ninguém, né? Sempre uma situação ruim, né? Estimado, essas famílias, normalmente, com condições, colocam nesses hospitais, são muito preparados para isso, para receber esses doentes, mas muitas famílias também contratam cuidadores. O que nós podemos dizer para a orientação dos cuidadores? Porque hoje o cuidador é uma profissão que está aí na casa de muitas pessoas. Sem dúvida. Não só de Alzheimer, com problema de Alzheimer, com vários problemas. Sem dúvida. É um profissional realmente que ajuda bastante, porque para a dinâmica familiar é muito difícil um familiar ficar à disposição, né, do seu parente e tal. É difícil isso hoje em dia. Porque às vezes tem que acompanhar 24 horas por dia, né, estimado? Sem dúvida, sem dúvida. Essa pessoa, ela muda as características da qualidade de sono. Tem pessoas que trocam a noite pelo dia, tem pessoas que ficam agressivas, tem pessoas que têm um comportamento completamente bizarro, né? Então isso acaba trazendo uma grande dificuldade para as famílias. Por isso se diz hoje que quando a gente trata pacientes com Alzheimer, a gente tem que tratar a família também, porque muitos não vão compreender aquele processo da doença, não vão saber lidar com aquelas situações, né? Então, e até na própria evolução da doença, a pessoa está mudando o comportamento dela. É difícil você entender que antes ela tinha uma atitude, tinha um comportamento e agora mudou, agora ela se torna agressiva com você. Se torna agressiva. Entendeu? Agora ela tem comportamentos, como eu falei, bizarros, assim. Muda totalmente. Existem casos da interdição? De buscar uma interdição judicial que a pessoa não tem mais a capacidade de... Sim, sem dúvida. Isso é bastante comum, inclusive. Eu tenho vários pacientes que a gente acaba, né, através de atestado médico, um advogado vai lá e faz essa interdição para que algum responsável acabe assumindo os negócios, enfim, assumindo as questões, né, dessa parte patrimonial do doente, né? E esse doente não tem nem a capacidade mais de escolher o seu fim, né? Porque hoje já existe uma forma de você escolher o seu fim, se você estiver na plenitude de um tratamento para você ir devagarinho. Existe, né? Quando o testamento vital, né? Existe o testamento vital hoje, sim, né? Sim, a pessoa pode deixar um testamento. Ele vai escolhendo o seu fim, porque ele não vai querer ficar no hospital tomando lugar de alguém que tem uma doença que não volta mais. Mas ele tem que ter lucidez para isso, né? Eu não sei se você está falando com relação à possibilidade de abreviar. Abreviar? Hoje em dia no Brasil isso não é ainda não é permitido. Mas é uma coisa que está caminhando, né? Tem vários países. Porque tem várias coisas, revistas, jornais na internet que você já vê que já está caminhando. Tem vários países, né? Não seria uma eutanásia, né? Justo, não seria uma eutanásia. Hoje em dia a família geralmente quando chega num ponto onde, por exemplo, a pessoa pegou, vamos supor, uma pneumonia, uma infecção respiratória. Os médicos hoje em dia têm bastante clareza para explicar para a família a situação, a família já entende todo aquele contexto. Que não tem mais volta, né? Exatamente. É difícil, mas é assim. Exatamente, e acaba-se muitas vezes optando, por exemplo, por não tratar uma infecção respiratória. É questionável? Olha, a gente tem que avaliar a questão da pessoa que está ali, se aquela forma como ela vive seria a forma como ela gostaria de estar. A gente tem que respeitar algumas questões nesse sentido, né? Claro, então, é porque muitas pessoas acabam questionando esse tipo de atitude, né? Mas a gente tem que entender que a pessoa certamente está numa situação, né, que não é a que ela gostaria, a família está passando geralmente por uma situação bem difícil, bem conturbada. Então, isso gera aí uma série de situações que a gente precisa ter uma decisão, né? Existe também, estimado, alguma coisa que eu li, alguma coisa na internet, que pessoa com aposentadoria já cometida do mal de Alzheimer, existe um percentual que o INSS inclui para você... Na verdade, quando existe isso também? Existe. Quando a pessoa está aposentada e tem um familiar cuidando dela, a gente emite um laudo dizendo que ela precisa de acompanhamento 24 horas de um familiar e essa pessoa vai receber um pequeno adicional. Acho que é um salário mínimo, alguma coisa assim, Não, é um adicional percentual. É um percentual, né? Exatamente, ao que ela já recebe. Que é para ajudar justamente Exato, para ter uma ajuda, caso algum familiar tenha que deixar de trabalhar para poder estar acompanhando, né, junto. Estimado, nosso tempo está indo, mas eu sou obrigado ainda a fazer umas perguntinhas aqui, estimado, o que nós temos aqui. Aquela aquela pós-graduação que você está fazendo sobre dores, qualidade de vida, coluna, que a gente quase não teve brecha nenhuma para falar, porque você também
trata muito problemas de coluna, com muitas cirurgias de coluna, Sim, sim. que todo mundo tem aquele, meu Deus, cirurgia de coluna. Mas hoje é uma coisa muito corriqueira, né, estimado? Cirurgia de coluna é, como a gente fala brincando, é o arroz com feijão da neurocirurgia, né? É um arroz com feijão da Exatamente. verdade? Sim. De tão comum que é. É o dia a dia, é o dia a dia. Cirurgia de coluna para a gente é algo corriqueiro, né? Hérnia de disco, lesões de coluna, lesões degenerativas, fraturas de coluna, lesões, né, traumáticas de uma forma em geral. A gente opera bastante aqui no Hospital Regional, é uma cirurgia que a gente já faz rotineiramente. E, inclusive, essas cirurgias com artrodese de coluna, que põe placa, que põe parafuso, quando eu vim para o hospital, foi quando a gente começou a fazer aqui no Hospital Regional. Então, até então, acabava sendo os pacientes indo até Blumenau para a gente operar lá. Para operar lá. Exatamente. Aí, quando eu vim para cá, a gente começou a fazer esse tipo de cirurgia rotineiramente. E hoje em dia a gente faz cirurgias bem complexas aqui, com próteses discais, né, que a gente substitui um disco vertebral por uma prótese para melhorar a mobilidade, enfim, para gerar mais conforto. Cirurgias da coluna lombar por via anterior, ou seja, você acessa pelo abdômen a coluna para poder fazer alguns procedimentos cirúrgicos. Não vai lá atrás na coluna, então? São casos bem específicos, né? Mas a gente já consegue fazer esse tipo de cirurgia aqui no hospital. Inclusive já fizemos procedimentos desse tipo aqui no hospital. Curiosidade de muitos que eu acho que estão em casa. E a medula óssea? Que é o grande risco que todo mundo tem, o medo de mexer na medula. Então, E aí é que eu posso ficar sem meus movimentos. Existe a medula, que é essa estrutura que passa dentro da coluna, né? Que é um tecido extremamente... Bem delicado. Tecido, exatamente, é um tecido extremamente delicado. E dali saem todos os nervos, né? Que vão dar força, vão dar sensibilidade, vão dar nossa percepção, né? De dor, de movimentos. Então, a medula, ela... sai desde, né, da base do crânio aqui e vai se dirigir, né, no centro da coluna até na altura da primeira vértebra lombar, segunda vértebra lombar. Dali para baixo saem os nervos, né? Aí sai o que a gente chama de cauda equina, porque são filamentos longos de nervos que lembram uma crina de cavalo, né? Uma crina de cavalo. Chama-se cauda equina, é onde saem esses nervos que vão se dirigir então para as extremidades. Nós vamos ter solução no futuro, já que vamos falar um pouquinho bem rapidinho, só obrigado, para resolver o problema dos paraplégicos, tetraplégicos, tiveram problemas com acidentes, enfim, mas então, que tiveram problema com a medula, rompimento de medula. Sabe, a gente tem uma BR aqui que acaba tendo muitos acidentes, né? E a gente opera muitos pacientes com lesões medulares, que vêm paraplégicos, tetraplégicos, quando é o nível da coluna cervical. E hoje em dia a ciência está evoluindo de maneira exponencial, né? O conhecimento está aumentando absurdamente e em algum momento isso deve acontecer. Ainda não temos nenhum resultado, né, objetivo, né, exatamente, assim, que demonstre isso. Mas existem os estudos, né? Sem dúvida. Hoje em dia os estudos nessa área são, né, bem promissores. E vocês assim. médicos, principalmente os cirurgiões, não vão escapar na frente de um robô ser auxiliar, né? Sem dúvida, é a tendência da medicina, né? É a tendência da medicina, É a tendência natural das coisas. Eu falo brincando que daqui a 30, 40, sei lá, 50 anos, se eu estiver lá ainda, eu vou provavelmente dar muita risada, porque eu vou ser da época em que a gente operava cérebros abrindo o crânio, né? Tirando um pedaço da calota craniana. O que se espera é que com a evolução da tecnologia a gente consiga fazer cirurgias cada vez menos invasivas, né? Claro, menos agressivas, tudo, exatamente, né? Exatamente. Hoje em dia, na própria cirurgia de coluna, existem cirurgias já minimamente invasivas, que a gente fala, onde se faz por endoscópio, por exemplo, né? Requer equipamentos bem precisos, bem delicados, mas hoje em dia já é viável várias cirurgias fazer de coluna por endoscopia, por exemplo, e com o futuro, né, vão haver cirurgias robóticas que sempre vão precisar das mãos de um bom cirurgião para coordenar, né, a função do robô, digamos assim. E das dores, o estimado está sendo preparado para tratar as dores do ser humano, que é muito comum, né, estimado? É um tema bem complexo, né? Como eu disse, dor aguda é relativamente fácil de tratar. Mas a dor crônica é muito difícil e, assim, poucos profissionais têm um conhecimento mais aprofundado na área. E hoje é muito comum dar remédio, que é para aliviar, que é para aliviar, não é para curar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, tudo se baseia aí na nossa modulação da dor. O nosso cérebro tem mecanismos internos de controle da dor. Se você, por exemplo, está numa selva, vem um leão atrás de você, você arranca um dedo do pé, você nem sente.
Não sente, porque você está fugindo porque do tu leão. tá fugindo Claro. e o teu cérebro vai lá e diz, ó, naquele momento nada dói, e tu corre, né? Então a gente tem mecanismos internos de controle da dor. É que o cérebro do ser humano é uma coisa Fantástico, fenomenal. Né? fantástico, É fantástico. verdade. Então, Estimado, queria agradecer muito a presteza de vir gravar o programa numa tarde, de deixar o consultório. A gente sabe que o médico ele necessita estar no consultório, atender seus pacientes, quando não é no centro cirúrgico, enfim. E agradecer muito a presteza de vir aqui e conversarmos um pouco sobre a história do nosso Hamilton, nosso médico, cirurgião, neurocirurgião. Falarmos de Alzheimer, que é uma doença hoje que não tem volta. Dificilmente, talvez, uma família vai escapar de um câncer, de um mal de Alzheimer. Alguém vai ter algum probleminha. Que é muito comum. A gente tem que entender isso e é assim que vai. E as preocupações, prevenções que der para tomar cuidado é importante. Você está ali no Almanara. Isso, a gente Na tem frente do ali... Hospital Regional. Exatamente, no Almanara, ali no primeiro andar. Sei, o Doutor Livramento, Casa Isso, Livramento. estamos lá, né, atendendo toda a população. E eu te agradeço a oportunidade Você de estar fica aqui. bem à vontade mesmo. Eu fico muito feliz, fico muito contente por poder vir e falar um pouco aí da minha experiência, enfim, tentar esclarecer um pouco o pessoal. E eu fico sempre à disposição. Que bom. Estimado, muito obrigado. Ó, estou aqui, você que é católico por família, cristão, eu tenho minha água aberta aqui, que o doutor Amir, quem viaja lá para Israel, diz, não, Nerita, aqui um presente, então, que Deus nos proteja, esse arquiteto do universo, para que tenhamos sempre mais saúde, com boa qualidade de vida, sempre seguindo os profissionais da área médica da saúde, aquilo que tanto nós precisamos no dia a dia. Bebe, é contigo, estimado. Vou atender o pedido do colega aí, vamos lá, Neri. Em chucra bailanta de fundo de campo, o fole e o tranco vão acolherado. O índio bombeia pro taco da bota e o destino galopa num sonho aporreado. Borbadeira levanta entre o sarandeio, é lindo rodeio de chinas bonitas que tem lida dura e a ideia madura. E um trago de pura alma palpita, atavico surungo de chão batido, chucrismo curtido na marca do tempo, rifas invernadas de ânsias perdidas, encilha a vida no lombo do vento.